Deus tem colocado uma oração no meu coração, talvez possa até te escandalizar o que eu vou falar. Mas eu tenho pedido para Deus para não ser um pregador de ilusões. Nós precisamos de receber a verdade, irmãos. Nós precisamos que Deus levante e continue levantando, porque eu creio que Ele está levantando uma geração que pare de ser vendedor de ilusões. E eu não estou falando isso referente ao Ministério Peniel, porque eu estou aqui, já tem 23 anos que a Peniel Itapema vai fazer em maio, porque eu vejo seriedade, compromisso com a verdade, visão missionária, trabalho de discipulado, tudo de acordo com a palavra de Deus. Mas eu vim aqui, irmãos, apenas para pregar a palavra, que eu possa diminuir e o Senhor possa crescer. Eu sei que é uma data muito importante, a gente sente uma responsabilidade muito grande. E por mais que a gente ore, mais que a gente jejue, nós estamos aqui totalmente na mão de Deus. E eu espero que o Senhor te abençoe. Há tantas palavras que poderíamos pregar, e o meu coração precisa de uma direção de Deus. É uma noite de festa, é uma noite de celebração. E eu quero pedir que Deus derrame uma unção. Esses dias eu estava para pregar na nossa igreja e orando durante o dia, e já durante alguns dias, e eu quero deixar isso para você. Eu quero deixar isso para os pastores presentes, para os líderes de célula. E Deus falou para mim assim, para que eu falasse para a igreja, que ainda há uma unção para ser derramada, que não foi derramada. Há uma unção, eu não tenho como descrever o dia, a hora, o momento, mas por onde eu passar, Deus colocou no meu coração para despertar a igreja a estar orando por isso. Há uma unção que você nunca experimentou, nem eu. Eu vi aqui acontecendo muitos sinais e prodígios nessa igreja. Era uma das igrejas que eu amava demais pregar, porque o fogo estava aceso e eu tenho certeza que ele não apagou. Vi muitas pessoas sendo arrebatadas aqui. Muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Vi Deus levantando muitos e muitos homens e mulheres daquela época, que eram intercessores, que eram líderes e que hoje são pastores de igreja. Há uma unção, irmãos, que Deus está reservando para essa última hora. Nós estamos vivendo os últimos momentos na terra. Talvez você não esteja percebendo isso. Eu fiz uma imagem hoje, postei no Instagram, se você nos quiser depois seguir na rede social, você vai ver lá. Na frente da casa da minha mãe, tem umas árvores enormes em Santos, ela mora em Santos, a nossa casa é ali na Benjamin Constant. E eles colocam comidinha para as rolinhas, que é um passarinho local aqui, e jogam arrozinho e eles vêm de monte. E quando eles vêm de monte ali, tem um gato que ele sai e fica de longe só olhando. E ele vai aos pouquinhos se aproximando. E vai se aproximando para dar o bote. E eu fiz um vídeo, porque minha mãe disse que um certo dia ele comeu um daqueles passarinhos. E eu fiz um vídeo, irmãos, porque eles estavam ali comendo distraído e ele estava se aproximando. Sabe, irmãos, e ali eu fiz o vídeo e relatei no final assim, porque no começo parece interessante. Eu falei, vou espantar esses passarinhos, e espantei eles. Mas, irmãos, no final eu falei assim, às vezes nós estamos comendo o que não devemos comer. O inimigo está sempre na espreita, esperando aqueles que estão distraídos. E eu postei isso, irmão, porque eu quero que você olhe para o seu irmão ao seu lado e diz assim, você não vai ser mais uma vítima de Satanás. Se você está distraído,
Eu estou com várias mensagens aqui para pregar, irmãos. Eu vou pregar uma mensagem, não é uma mensagem de avivamento, mas talvez seja um avivamento, porque eu gosto de pregar avivamento. Sou um pregador de reavivamento. Tenho visto muitas curas no nosso ministério. Durante todos esses anos, sou pastor há quase 35 anos. Eu vejo Deus fazendo maravilhas o tempo todo. Deus sempre curando. Já vi pelo menos nesses tempos todinho, irmãos, pelo menos 4 mulheres estéreis que hoje são mãe. Já vi paralítico andar, cego enxergar. Meu ministério, se você chegou aqui, irmão, de repente está com um problema nos ossos, Deus nos usa muito na cura de ossos. Eu me lembro que eu estava pregando aqui, irmãos, numa campanha de avivamento aqui, e Deus, Ele começa a se mover. Deus está se movendo aqui. Estamos deixando Deus nos levar, irmãos. Eu estava aqui no altar pregando e Deus falou: desça agora e vá lá. Não me lembro se a igreja era assim ou era assim. Não sei se já foi assim a igreja. Era aqui, ali, né? Eu estou me lembrando disso porque eu fui lá. E Deus falou: desça do altar agora, vai até o meio da igreja. Você vai orar por uma mulher surda. E eu desci, comecei a caminhar, porque, irmãos, viver no mundo espiritual é muito desafiador. Porque tem que haver uma intimidade, uma sensibilidade. E eu não quero falar que eu sou o cara da intimidade ou da sensibilidade, mas quando você ouve uma voz como essa, você começa a ficar perguntando no teu momento com Deus ali: mas é Deus, é minha mente? E eu vou falar muito sobre isso aqui. E eu desci, irmão, quando caminhei, Deus falou: pare agora, olha para o teu lado esquerdo. Eu olhei e vi uma irmã, uma senhora, não sei se ela está aqui hoje. Isso já fazem muitos anos. E eu orei, eu falei: Senhor, mas essa mulher não é surda. Eu estou sempre conversando com ela. O Senhor falou: ore no ouvido, acho que era o lado direito dela. E eu orei. Naquele momento, ela começou a chorar. Eu perguntei: você era surda? Ela falou: eu era surda desse ouvido, estou ouvindo tudo agora. Quem sabe nessa noite Deus pode te curar. Eu vou trazer uma mensagem aqui, irmãos, para nossas vidas. Abra em Mateus capítulo 14, verso 23. Mateus 14, versos 23. Espero que você esteja ouvindo bem aí atrás. Vamos lá? Mateus capítulo 14, 23. Não sei se coloca no telão. Isso, King James. Eu estou na tradução King James, obrigado. Verso 23 diz assim: Jesus já tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. E a palavra diz assim: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Acho que está faltando isso um pouquinho para a gente, irmãos. Subir mais um monte. Estamos tendo mais tempos de oração, irmãos. Isso era de madrugada. Ao monte para orar, ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. 4ª vigília era em torno de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Verso 29. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Verso 30. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E o perigo de mudar... Jesus, verso 31. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, porque duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma?
e gritaram com medo. Eu quero repetir esse versículo, diga: é um fantasma? Será que você está vendo fantasma, irmãos? Deixa eu orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui diante da tua presença para esse tema tão desafiador. Peço que o Senhor me dê sabedoria e graça para poder ministrar essa palavra, que é uma palavra para mim tão desafiadora, Pai. E eu peço que o Senhor, meu Deus, prepare o coração de cada um aqui. O Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. O Senhor sabe do que eles necessitam. Eu quero te pedir graça e sabedoria, que possa fluir, que possa haver revelações, que o Senhor possa mostrar. Senhor Deus, sabe ao coração de cada um, Senhor, direções, para que eles possam, Deus, ter resposta do Senhor ao seu coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Irmãos, há 1 ano e meio mais ou menos atrás, Deus me deu uma palavra para pregar. Essa é a segunda vez que eu vou pregar essa mensagem. Mas quando Ele me deu essa palavra, e eu vi Ele falando ao meu espírito, irmãos, eu fiquei preocupado, porque é uma palavra, eu confesso, que foi difícil para mim pregar. Eu levei mais de 1 ano orando e pedindo a Deus como poderia pregar uma mensagem como essa. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que eu vou falar dentro de uma área que é complicada, é difícil. Talvez não fosse nenhum tema para uma festa, porque ela tinha que ser um seminário de tão, talvez profunda que seja, porque ela vai tratar de áreas de profundidade da nossa vida. E eu não sei se eu vou conseguir trazer tudo e clarear tudo, mas se não for possível falar tudo hoje, nós falamos um pouco mais amanhã pela manhã. Então eu quero falar dentro desse tema. Olha só o que Deus propôs para mim: vencendo as mentiras da mente. Repete comigo isso: vencendo as mentiras da mente. Quando eu olho para esse texto, eu vejo nesse momento, eu pedi um texto para Deus, eu vejo nesse momento, quando os discípulos veem Jesus vindo pelas águas, de repente, eles têm uma visão errada. Eles não viram Jesus, eles viram um fantasma. Não sei se naquele tempo, talvez eles acreditassem em fantasma, mas eu vejo isso como uma mentira. Eu não vou estar pregando diretamente dentro do texto, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, irmãos, para que a gente possa sair daqui curado. Será que você não tem nenhuma mentira na sua mente? Será que não existe nenhuma mentira que está travando a tua vida? Olha só, alguns anos atrás eu participei dentro de um seminário chamado Veredas Antigas, e lá eu aprendi algo que é muito interessante. Eles davam no ensinamento, eles falavam assim: quando você olha para o longe daqui, ou de repente para o porto, ou para lá, você vê fumaça, irmãos, isso é sinal de que algum lugar está pegando fogo. Quando nós olhamos e conversamos e aconselhamos pessoas, ou você conversa com alguém, talvez com o seu filho, você não está entendendo o comportamento dele, ou o comportamento talvez de uma pessoa amiga sua, ou de um parente seu, ou até mesmo dentro do casal, do casamento, você não entende porque certos tipos de reações de comportamento, isso se chama fumaça. E onde tem fumaça, há fogo. Alguma coisa está queimando dentro da sua vida. E queimar não é bom. Provoca queimaduras, dores e feridas. Eu não sei porque eu passei, irmãos, o tempo todo orando em cima dessa palavra, e eu espero que ela seja uma cura para a sua vida. Meu irmão, cada pensamento produz uma nova emoção no nosso interior. Quando eu preguei a primeira vez essa mensagem, e ela foi uma série, eu preguei em 2 ou 3 dias, eu até brinquei assim: se tivesse um pensômetro, quantos pensamentos passam pela sua cabeça nesse dia? E pregando essa mensagem um dia, Deus também falou ao meu coração, eu passei para a igreja: pensamento ruim é que nem capim. Capim você não pede para nascer, capim você não planta, não é verdade?
Mas você passa na calçada, não tem capim hoje, daqui a 2 dias o capim apareceu. Assim é a nossa mente. A nossa mente muitas vezes, irmãos, está cheia de pensamentos ruins. Às vezes você está num culto como esse, Deus quer falar contigo, e a tua mente já está trabalhando. A mente já está falando, poxa, meu Deus, que coisa cansativa, que culto cansativo, que palavra cansativa. A mente é complicada, irmãos. E um dos maiores problemas da mente são as mentiras que estão lá dentro, no nosso subconsciente. Aí você fala, pastor, mas como é que a palavra de Deus pode mostrar isso? Você vai em Romanos capítulo 12, verso 2, e lá diz: renove a sua mente com a palavra de Deus, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você começa a olhar para a igreja, olhar para vários irmãos, não julgando, mas nós que estamos pastoreando já há um bom tempo, você vê irmãos que têm tudo para dar certo e não dão certo. Você vê irmãos que já poderiam ter decolado e não decolam. Você vê famílias ou casais que poderiam ser mais felizes e não são felizes. Irmãos, há mentiras que são semeadas por Satanás ou semeadas por acontecimentos na nossa mente que se tornam muitas vezes, sabe, queridos, muitas vezes fortalezas. Alguns casais que se separaram, sempre partindo quase do marido, que eu, nesse tempo todo, pelo menos uns 2 ou 3 que eu conheci, sempre diziam: eu quero ser feliz, eu não consigo mais ser feliz nesse casamento. Uma mentira que está lá dentro da mente dele, como se trocar de casamento vai mudar tudo. Isso não é verdade. O que precisa ser mudado é a sua mente, ela que precisa ser transformada. Amém? Então eu quero falar sobre isso, para que nós possamos sair daqui abençoados. Eu deveria estar lendo, irmãos, coisa por coisa aqui, para você poder estar aprendendo mais, porque eu tenho mentiras na minha mente, irmão. Nós às vezes abrigamos mentiras. Eu quero falar dentro disso para você. Olha só, a mente muitas vezes mente. Repete comigo isso: a mente muitas vezes mente. Você já percebeu isso? Na sua vida não acontece isso ou é só na minha? E às vezes quando você está em direção a uma bênção, talvez para o culto, surge uma dor de cabeça, e às vezes é a mente mentindo. E aquele dia Deus ia derramar algo tremendo sobre a sua vida e você não veio. A mente mente. A mente também cria historinhas. A mente, irmãos, cria historinhas. Você nunca se percebeu ouvindo algumas coisinhas que vêm lá dentro para você? Olha, essa igreja não está legal, algumas coisas não estão bem. Você nunca ouviu isso, irmão? Ou será que é só eu que estou ouvindo historinhas? Historinhas que vêm para fazer eu desistir, fazer deixar aquilo que Deus mandou eu fazer. Historinhas que parece que é o melhor caminho. Historinhas que muitas vezes vão me conduzir a lugares que eu não devo ir, que não vale a pena. A mente pode te fazer avançar ou parar, irmão. A mente pode criar crenças limitadoras na sua vida. Eu tenho uma crença limitadora, irmãos. A minha igreja já vive pedindo para mim escrever um livro, mas principalmente para mim fazer lives. Eu tinha uma live que eu fazia toda segunda-feira, que é 12 minutinhos com Jesus. Toda segunda-feira eu fazia às 8h30, 12 minutinhos com Jesus, mas sempre tinha uma prorrogação. Os 12 minutos virava 20, às vezes virava 30, mas eram 12 minutinhos para as pessoas serem atraídas e entrarem. E eu parei, porque eu sinto uma crença limitadora. Eu estou abrindo meu coração para você, porque é uma mentira que está na minha mente, de repente, que foi colocada lá atrás, de que eu não sou capaz, de que eu não tenho conteúdo, de que eu não tenho jeito para isso, de que eu não posso fazer isso, isso é só para aquele, para outro e para outro. E quando a gente tem essas crenças limitadoras dentro de nós, muitas vezes,
Nós criticamos um, criticamos outro. Está vendo lá, aquele outro lá já está com 1 milhão de seguidores. O outro está, mas ele é um cara complicado. Aí a gente começa a julgar, começa a criticar. Irmão, tomei uma decisão na minha vida, eu vou e faço. Parar de criticar é o melhor caminho. Às vezes a crítica que sai da tua boca, irmão, são crenças limitadoras que estão dentro de você. São mentiras da mente que você precisa vencer. Eu creio que Deus me trouxe aqui neste lugar para que a gente possa sair daqui vencendo todas as mentiras que estão na nossa mente. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Se a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, e aí eu me pergunto, por que você ainda está preso ao passado? Porque ainda o passado coordena a tua vida, porque o passado ainda te conduz na tua vida, porque o passado não deixa você avançar, porque você sobe e desce, cresce e para. Por quê, irmão? Será que dentro de você não tem uma mentira que foi semeada lá atrás, na sua vida? A mente pode te aprisionar e também te oprimir. Lá em Santa Catarina, irmãos, foi muita luta, foi muita batalha. Eu não tenho tempo para contar tudo que eu passei lá, irmão. Mas teve um dia que eu estava vivendo complicado, não tinha nada em casa para comer. Eu tinha arrumado um emprego, porque eu ainda não estava na Peniel, não estava sem ministério. Eu já estava orando há umas 2 horas. E a minha mente estava enlouquecida, pesada. Irmãos, dor de cabeça. Os pensamentos, só você tem que voltar para a tua cidade. E ao mesmo tempo que vinha aqueles pensamentos, vinha uma outra voz que me dizia assim: está vendo? Você vai voltar para Santos e vão falar que você é um falso profeta, que as revelações que você teve, está tudo errado. Irmão, não foi fácil vencer isso. E aí eu abri a palavra orando, e lá estava escrito em Eclesiastes 7,7: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas. E aí Deus me deu uma palavra para vencer aquela mentira da minha mente. E Deus falou assim: você vai começar a declarar todos os dias: o melhor está por vir. Eu ia nos armários vazios e declarava: o melhor está por vir, porque na minha mente estava: você não vai sair dessa. Irmãos, eu ia na geladeira muitas vezes só com uma garrafa de água e declarava: o melhor está por vir. E assim era todos os dias. E eu falava: hoje foi mais ou menos, mas amanhã vai ser melhor. Eu quero que você repita comigo assim: o amanhã vai ser melhor. Mais uma vez: o amanhã vai ser melhor. Declare comigo assim: as mentiras que estão na minha mente vão sair nessa noite, em nome de Jesus. A mente te enfraquece ou te fortalece? Irmãos, dependendo do que está na tua mente, dependendo do que você ouve, dependendo do que você lê. Eu tive que fazer uma série de mensagens. Se você depois quiser me abençoar a Peniel Itapema, se inscreva nas nossas redes sociais. Tudo é Peniel Itapema. Vá lá e assista uma série que eu preguei sobre certezas transformadoras. Repete isso comigo: certeza transformadora. Se você quer vencer as mentiras da tua mente, você precisa viver de certeza em certeza. Essa palavra está baseada muito na vida de Davi, porque ele dizia assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Certeza. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que estamos sendo bombardeados. A dúvida está entrando no coração da igreja. Irmãos, as mentiras estão invadindo. Você vai em 2 Pedro capítulo 2, lá fala assim, irmãos, que nos últimos dias haverá mestres, não fala profetas. Haverá mestres, homens que têm conteúdo, homens que conhecem, que vão introduzir de uma forma muito sutil, irmãos, ensinamentos destruidores. Diga assim comigo, em nome de Jesus: eu não aceito na minha vida
ensino destruidor. Nome de Jesus, amém? Então, em primeiro lugar, diga comigo assim: eu vou blindar a minha mente com a poderosa palavra de Deus. Com a poderosa palavra de Deus. O que nós estamos precisando é de palavra. Nós estamos sendo ministrados por palavra. Você muitas vezes está ouvindo e vendo e assistindo, aí vai uma crítica, está vendo? Muitas vezes assistindo vendedores de ilusões. Parece que dá certo com todo mundo, menos com você. Eu vim profetizar na tua vida que tudo está para mudar na tua casa. Você não precisa mudar de igreja, de pastor, ouvir aquele ou aquele outro, ou fazer um monte de seminários de cura, de libertação, e nada muda. Se não for tirada as mentiras da tua mente, nada vai mudar. Aquelas mentiras que estão lá desde criança, aquelas mentiras que estão na tua adolescência. Você está me ouvindo, meu irmão? Você quer sair daqui como um vencedor? Não esconda nada. Se tem mentira na tua mente, procure o teu líder e o teu pastor e revela. Eu me sinto fracassado, eu me sinto derrotado. Vá lá e fala a verdade, porque ele vai ter uma palavra para mudar a história da sua vida. Ele vai abrir a Bíblia e vai ministrar ao teu coração algo revelador de Deus, que vai levantar você desse buraco onde você está, desse fundo de poço. O que eu estou falando aqui, irmãos, é para depressivo vencer a sua vida. Eu tive síndrome de pânico, não andava de avião de jeito nenhum. Agora todo mês viajo de avião. Já fui para Israel, não tinha dinheiro para comprar comida. Deus me levou a Dubai, Deus me levou a Israel, Deus me levou a Portugal, Itália, França. Mas a mentira da minha mente dizia que eu nunca ia chegar lá, que é só para o outro, é para o outro, é para o outro. Irmão, é para você e é para mim. As promessas de Deus é para mim e é para você. O que está faltando é a gente arrancar as mentiras da nossa mente. Você pode aplaudir o Senhor? A palavra blindar quer dizer proteger completamente. Colocar algo sobre uma defesa que impede ataques, danos ou influências externas. Vou repetir, irmão. Eu estou falando da tua mente, que de repente está presa ao Instagram, que de repente está presa à internet. E aí eu não estou aqui para criticar, não, irmão, porque eu também uso. Mas o que você está vendo lá? Você está só lá para passar o tempo, porque na verdade você está vazio, cheio de pensamentos errados, e está passando, e está passando, e está passando, para ver se encontra alguma coisa. Abra a palavra de Deus, meu irmão. Deus tem uma palavra para você sempre. Quando a mentira vir na tua mente, abra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizia assim: eu levo minha mente cativa aos pensamentos e à palavra de Deus. Todo o meu pensamento levo cativo à obediência da palavra de Deus. Sua mente corre perigo, por isso precisa ser blindada com a palavra de Deus. Os maiores ataques de Satanás são contra a sua mente. Você está entendendo, irmão? Não é fácil falar sobre mente. Eu não sou psicólogo, mas ele é o psicólogo dos psicólogos. Eu não sou psiquiatra, mas ele é o psiquiatra dos psiquiatras. Quando eu acabei essa campanha ou série, cada dia chamo de um novo nome, agora é jornada. Essa jornada, essa série, essa campanha. Irmãos, os meus irmãos lá, amados, da Peniel lá de Itapema, falam: pastor, puxa, continua, porque são revelações, são direções de Deus. Irmãos, são palavras que despertam a gente. Opa, eu estou sendo enganado. As coisas não estão acontecendo por quê? Eu participo dos cultos, venho na ceia. Irmão amado, os maiores ataques de Satanás são contra sua mente. Proteja a sua mente. Olha só o que eu vou dizer agora. Só você pode proteger a tua mente. Eu posso pregar aqui 1 ano sobre isso.
Eu posso pregar amanhã, de manhã, à noite, à tarde, mas se você não sai daqui, sabe, com uma visão clara do que nós estamos falando, do que Deus está falando, e está falando para a igreja desses dias, está falando para a igreja desse tempo, irmãos. Os ataques são ferozes. Nós precisamos proteger a nossa mente. Você lembra do que diz em Efésios capítulo 6? Coloca o capacete sobre a tua mente, o capacete da salvação. Você é salvo, meu irmão. Você é filho de Deus. Eu estou diante da nação eleita, escolhida, comprada pelo sangue de Jesus. A sua mente não pode ser mais uma mente vazia. A mente vazia é a oficina do diabo. Você precisa encher a tua mente com a palavra de Deus. Tem que vir para a escola de líder, escola bíblica de discípulos, fazer cursos, fazer seminários. Você precisa se encher da palavra. A palavra é Deus. Que mente você tem hoje? Eu tenho um livro que está para sair não sei quando, irmão. Ora por mim, porque esse livro deve abalar muito, que faz uns 5 anos que ele está para sair, irmão. E eu falo, Deus, eu não sou escritor, não sei, mas está numa editora aí. O tema é Forjando a Mentalidade de Guerreiro. Qual é a mente que você tem hoje? Mente de vencedor ou de derrotado? Onde estão os vencedores aqui? Pode dar um glória a Deus, vencedores? Você é vencedor mesmo, irmão? O vencedor é aquele que parte para cima dos gigantes. O vencedor é aquele que derruba as muralhas de Jericó. As dificuldades estão para todos nós, irmão. Se eu contar as dificuldades que eu passei lá, que eu tinha que entrar em terreno vazio, baixar comida para levar para minha casa, para alimentar 2 filhos e minha esposa, você vai falar, é loucura, e era loucura mesmo. Mas nós vencemos. Nós fomos chamados para vencer, irmão. Você tem que ter uma mentalidade de vencedor. Eu não estou diante de uma igreja derrotada ou fracassada. Essa igreja tem 33 anos de vitória. Você tem mente de que pode ou de que não pode? Ah, não vou lá fazer esse teste que eu não vou conseguir. Quem disse isso para você? Só pode ser o diabo. Só pode ser o capiroto, como muitos falam. Quem disse que você não pode, irmão? Eu não sei se eu devo falar uma coisa aqui, ou não devo falar uma coisa aqui, não sei qual a ideia que você tem, mas eu vou falar. Se o pastor Nisus permitir, eu vou falar. Cadê o pastor Nisus? Ele não está escutando, está tudo bem, mas eu vou falar. Irmãos, eu tenho na minha igreja 40 legendários. Quem já ouviu falar do movimento Legendários? Muitos falam bem, outros falam mal. E quem está de fora sempre vai falar bem ou sempre vai falar mal. Para mim saber se a piscina está com água aquecida, eu tenho que mergulhar. Não adianta você falar para mim que a melhor pizza que está servindo aqui na esquina, se eu não for lá experimentar, pode ser melhor para você, mas para mim não é. Irmão, e eu decidi subir a montanha com artrose no joelho. A minha desculpa, há 1 ano e meio eles estão me chamando, meus líderes. Eu tenho 40 legendários. E tive uns desajustes com eles, mas ajustei, porque o capitão sou eu. E falei, quer saber de uma coisa? Não vou falar mais nada. Eu vou subir a montanha. Meu joelho é todo torto, irmão, do futebol. Eu tirei um menisco e virou uma artrose. Eu falei, vou subir. Fui o mais velho. E lá é por família, me colocaram como capitão da família. E o capitão vai na frente puxando todo mundo, tudo jovem. A maioria não era crente. Esse é o problema que o diabo, irmãos, está lutando para parar. Porque Legendários é um problema para Satanás. De 150 homens que subiu lá, pelo menos 100 não eram crentes. 100 tinham seus lares destruídos. E eu vi milagres acontecendo naquele lugar lá. Vi um homem com câncer no cérebro sendo curado. Aí todo mundo fica falando, agora eu vou ter que ser homem para subir lá aquela montanha. Agora só você, se eu for legendário, você é homem. Não, não é isso. Mas você é aperfeiçoado naquele lugar. Você é forjado naquele lugar. E uma das coisas que eu vivi lá, irmãos, e que eu aprendi lá,
é que se eu consigo vencer a montanha, tudo eu posso aqui nesse lugar. Subi e fui até o final. São 3 dias naquele lugar. Irmãos, é forte. Eu só fui até o fim por causa de Cristo. Porque do primeiro minuto até o último minuto pensando em parar e desistir. E é assim a nossa vida às vezes. Sabe, é do começo até o fim, até a volta de Jesus, essa mente dizendo: para, não vale a pena, vai para a igreja, você dizima, nada acontece, você oferta, olha que semeadura é essa, e você não prospera, não tem casa, não tem carro, não tem nada, não tem empresa, não tem nada, está repreendido em nome de Jesus. E sabe por que eu fui parar lá, irmão? Porque o ano passado, no final do ano, eu orei a Deus assim: Senhor, eu preciso subir mais um nível, porque a igreja já me alcançou. Está cheio de pregador lá em Itapema, na Peniel, vários deles que vão ser pastores de igreja. E eu comecei a orar, irmãos. Eu tenho 66 anos, vou fazer 67 em agosto. Eu ainda caminho, faço hidroginástica, aí tenho um projeto de surf, que eu surfo também. Há 3 anos atrás eu fui para El Salvador, num surf trip, com 13 homens, machuquei meu ombro lá, meu quarto virou um gabinete pastoral. Ganhei vidas para Jesus naquele lugar. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia. Sabe, irmão, a igreja de Jesus precisa subir mais um nível. Mas para você subir mais um nível, sabe o que vai acontecer na tua vida? Quem quer subir mais um nível aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Quer subir? Então eu vou te dar a receita para você que Deus me deu. Sabe o que Deus falou para mim quando eu orei assim? Eu vou te tirar da zona de conforto então. Quer subir? Quer avançar? Quer crescer? Saia da zona de conforto. Por isso eu estou pregando aqui. Porque eu não queria mais viajar. Porque a Peniel cresceu lá. Eu tenho um culto com quase 400 pessoas, mais 6 igrejas, tenho 6 igrejas para pregar lá. Está tudo redondinho, está tudo bonitinho, tudo ajustado, não tinha dinheiro para aluguel, hoje tem, graças a Deus. Tem o nosso sustento. Então, irmão, para que ir para lá e para cá? E Deus falou: vou te tirar da zona de conforto. Começou. Aí eu fui parar, irmão, não vou citar aqui porque alguns podem se chocar, mas vou parar num lugar, irmãos, onde Deus falou comigo através de um homem. Eu fui parar num lugar com uma imersão profunda, e Deus falou: vou te tirar da zona de conforto. Agora olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim, com esse dedo de profeta: eu vou te tirar. Isso aqui vai multiplicar. Eu vim aqui para profetizar. Nós vamos vencer as mentiras da mente. Você acha que é só isso que Deus quer para vocês? Não, meu irmão. Não. Eu preguei naquela igreja que passou aqui. E lá eu profetizei: eu vou chegar o dia que eu vou pregar nesse lugar, e vai ter muito mais pessoas. Vai mudar tudo nessa igreja. Eu vim para profetizar aqui. Eu não viajei, irmão, 650 quilômetros. Eu estou aqui longe de casa, longe da minha esposa, longe dos meus netos, longe da igreja. A minha igreja, olha só que desconforto Deus faz. Eu estou falando sobre vencer a mentira da mente. Porque às vezes a mentira da mente é falar: está tudo bem, você já chegou onde Deus queria. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Nós compramos um terreno, uma igreja que não tinha receita, como vocês não tinham aqui. Nós compramos há 2 anos atrás e já pagamos um terreno de 1.200 metros quadrados. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Então, você pensa, eu quando olho essa igreja está linda, olha que igreja linda. Eu olho para os pastores aqui, a Liliane, olho para o Jesus, eu falo: guerreiros, quantas lágrimas, às vezes quantas dores, às vezes quanta gente abandonou, quantas pessoas foi, mas eles estão aqui. Eles estão aqui, irmãos. E eu pensei assim, nós pagamos uma igreja que não tinha dinheiro para alugar, nós pagamos 1,5 milhão, já está pago. Irmãos, e já pagamos 1 milhão, irmãos, na nossa construção, já está pago o galpão, só falta colocar.
Só que não deu tempo. E onde eu estou perguntou que era uma igreja um pouco menor que essa. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Começou, tu vai sair da zona de conforto. Irmão, estou vendo isso claramente aqui. Tem gente que vai sair da zona do conforto. Entregou o cargo, Deus vai te pegar, irmão. Eu vim aqui para falar isso para você. Você vai voltar. Está cheio de desigrejado aí no YouTube falando um monte de besteira, porque está cheio de mentira na mente. E o que aconteceu, irmão? Não tem a construção, tive que alugar um lugar. Aluguei um galpão só com banheiro. Tive que fazer uma construção lá. Estou há 3 meses, irmãos. Por isso que eu não ia nem vir. Falei, pastor Nisudo, mas ele é muito meu amigo. E ele falou, deu uma intimada, irmão. Pastora Liliane, ele falou bravo comigo. Você vai vir. Não aceito um não. Irmãos, e aí o que aconteceu? Tive que alugar um lugar. Estamos indo para esse lugar. E aí eu comecei, Senhor, olha só, tantas vezes eu profetizei que a gente ia construir um tempo recorde. Quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, Deus me mostrou o quê? Um bairro abandonado. Abandonado pela cidade. Abandonado pelas construtoras. Perto da igreja tem uma escola de 1000 alunos. Nós vamos tomar aquele bairro para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu vou terminar agora. Nós talvez vamos começar os cultos no domingo que vem. Por isso eu estou fazendo culto quarta-feira na igreja Penel do Morrete, que eu não tenho lugar para culto. Domingo nosso culto está sendo às 4h da tarde. E o povo está indo. Porque eles venceram a mentira da mente. Porque a mentira da mente ia dizer assim, 4h da tarde, nossos músicos têm que chegar 3h. Acabou de almoçar, já vai para a igreja. É um desafio, irmão. É um desafio, meu coração ficava apertado naquela mudança, porque eu tinha que mudar, vou entregar agora. Irmãos, tudo em abril, final de abril tinha que mudar. E um dia os irmãos riram, porque lá na frente da igreja tem um poste, irmãos, quase dessa altura aqui, ó, dessa coluna que é uma bandeira com o nome da igreja, um poste lindo. Aí eu acordei 4h da manhã, pensando assim, olha só a mente, irmão, onde eu vou colocar esse poste? Não dormi mais. Você tem dormido bem, irmão? Deus vai resolver tudo para você, irmão. Essa palavra é para você vencer as mentiras da mente. E aí olha o que Deus faz. De uma igreja vai se tornar 2. Nasceu gêmeos agora, que vai ficar essa ali. E nós vamos construir a sede. Daqui a um ano nós vamos estar na sede. E vai ficar mais uma igreja lá. Você pode glorificar a Deus. Amém. Aleluia. A sua mente é uma mente saudável ou uma mente doente? A sua mente está travada ou está destravada? Sua mente é uma mente renovada ou a sua mente é uma mente de guerreiro? Que mentalidade você tem hoje aqui, irmão? No meu livro Forjando a Mentalidade de Guerreiro, eu falo, se você não tem mentalidade de guerreiro, como um Paulo, como um Pedro, como um João, como um Davi, que mentalidade você tem, igreja? Que mentalidade nós temos? Que tem as nossas orações de guerra. Esses dias a Peniel estava passando uma luta lá, irmão, eu chamei toda a liderança, que eu chamo TED, é tempo de excelência com Deus para líderes. E nós entramos numa guerra, irmão. Tinha acabado de descer o movimento legendário. E você vem com tudo, irmão. Você vem cheio, uma imersão tremenda. E aí eu pus todo mundo para orar, irmãos. E começamos a guerrear. Orar, repreender. Ordenar que os demônios escondidos saíssem, irmão. Depois daquele dia era só avivamento e sendo salva. A mentalidade de guerreiro precisa voltar para a igreja, irmão. Você é um guerreiro do Senhor, irmão amado. Onde estão os guerreiros do Senhor, que pararam de orar, que pararam de jejuar, que pararam de buscar o Senhor? Irmãos, esse é o aniversário da igreja. Nós queremos no ano que vem, se Deus me trouxer aqui de novo, eu quero profetizar que vai ter o dobro de pessoas neste lugar. Não que tenha pouco pessoas, porque daqui saiu muita igreja, mas o dobro, irmão. Você crê nisso? Se você ganhar um, irmão, você não vai acontecer. Mentalidade de guerreiro, em nome de Jesus.
Se eu falar uma coisa para você, as mentiras do inimigo sempre vão atacar nossa identidade. Qual é a sua identidade hoje aqui, irmão? Olha só, saiba quem você é em Cristo. Fortaleça a sua identidade com a palavra. Cuide da sua identidade em Cristo. Você está entendendo, irmão? Quando Jesus vai ao deserto, irmão, o diabo fala para ele o quê? Se tu és o Filho de Deus. Satanás vai tentar o tempo todo atacar a sua mentalidade. Eu vou tentar ler agora aqui, irmãos, para poder explicar melhor. As mentiras do inimigo sempre vão atacar nossa identidade. As mentiras do inimigo sempre guerreiam contra a nossa identidade em Cristo na nossa mente. Segundo lugar, cada mentira que o inimigo sugere a você, ele lança em seu caminho para guerrear sobre tudo o que você sabe da sua identidade, do seu DNA. Toda mentira. O diabo trabalha para anular a nossa identidade em Cristo. Quem você é em Cristo? Se é filho, dá um amém. E você anda como filho? Você é rei e sacerdote, como diz a palavra de Deus? A sua identidade é de embaixador, irmão. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Você não é uma banana, irmão. Você não é um aventureiro. Eu estou diante dos filhos de Deus, dos meus irmãos. Você pode bater no teu peito e dizer: eu sou filho de Deus. Eu acredito que deve estar tendo uma batalha muito grande nas regiões celestiais. Estou sentindo isso. Vamos fazer uma oração? Põe a mão na sua mente. Pai, em nome de Jesus. Esse assunto é polêmico, conflitante, difícil de pregar, porque ele vai ter, essa palavra ela tem que penetrar no mais profundo do coração, e pedir para o Senhor nos guardar nossa mente desde já. Nós repreendemos, Senhor, toda e qualquer influência satânica tentando, Senhor, tirar a concentração, em nome de Jesus. Deixa eu pedir por irmão da mídia, por favor, só tira esse fundo musical, por favor. Nada contra fundo musical. Obrigado, meu irmão. Eu preciso que você esteja focado aqui. Senhor, as mentiras da mente vão ter que sair nessa noite. Nós somos filhos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, clareia, traz entendimento. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor Deus, eu peço a Tua graça sendo derramada sobre cada vida, Pai. Antes de eu terminar, Senhor, que a Tua bênção venha sobre todos nós que estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Escute só, meu irmão, vou procurar falar mais pausadamente. Cuidado com a retenção de mentiras na sua mente. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Quando retemos mentiras, criamos uma arena. Diga, arena. O que é uma arena? Um lugar de guerra, de combate, onde só um vai sair vencedor. Vamos repetir isso juntos, irmãos? Arena é um lugar de guerra, de combate, onde só um vai sair como vencedor. E eu creio que vai ser você, meu amado. Nessa guerra que você está vivendo, na sua mente, nessa batalha, toda mentira, escute só, toda mentira pode afetar o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Muitas vezes, irmãos, quando eu comecei a pregar e comecei a sentir o chamado e comecei a pastorear,
eu vi uma voz me perseguir: você não é um pastor, você não tem um chamado de pastor. Havia uma perseguição. Talvez você esteja sendo perseguido por vozes dizendo que você não é. São mentiras da mente, são arenas, campos de batalha, guerras dentro de nós. E um dia minha esposa teve um sonho, e nesse sonho tinha duas pessoas conversando, e elas olhavam para mim e diziam assim: ele é um pastor. Aquelas duas pessoas eram dois anjos. Eu creio que Deus me trouxe aqui para fortalecer a tua fé, meu irmão. Que o Senhor me trouxe aqui para combater toda essa mentira, para que essa guerra que está neste lugar, essa batalha intensa, essa luta que está dentro de você, você saia daqui hoje mais que vencedor em nome de Jesus. Uma mentira abre porta para outras mentiras. Irmãos, eu estou falando de mentiras da mente. Se você aceita uma mentira na sua mente, jovem que está aí na escola, na faculdade, cuidado. Nossos jovens, adolescentes e crianças estão vivendo um tempo muito difícil. Estão sendo liberadas centenas e milhares de mentiras sobre a mente para destruir a identidade deles e para desviar do seu propósito. Essa geração de jovens que tem aqui é a geração dos futuros profetas dessa nação. Cuidado, querido. Toda mentira pode afetar o propósito de Deus em sua vida. Quantos jovens promissores que tinham chamado, hoje estão fora da casa de Deus. Quantos deles se perderam? Quantos deles voltaram para o mundo? Irmãos, o povo de Israel queria voltar para o Egito, quando estava ali naquele momento diante do Mar Vermelho. O diabo colocava mentiras: o Egito é melhor, o Egito é lugar bom, no Egito você não tinha fome. Sabe, o diabo fica trabalhando: o mundo é melhor, o mundo é bonito, o mundo é lindo. O mundo é destruidor, irmão. O mundo é aprisionador. O mundo nos escraviza. O pecado nos escraviza. Jesus já nos libertou através do sangue dele derramado na cruz, irmão. Nós precisamos voltar a ser transformados de glória em glória a cada dia. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é da roupa, mas é, irmão, de uma mente escravizada e dominada pelos pensamentos de Satanás. Deus quer renovar a sua mente hoje aqui nessa noite. Aleluia. Quando você empodera uma mentira, escute isso. O mentiroso, o inimigo, ele começa a minar sua fé, criando fortalezas. Isso pode minar o poder da palavra de Deus em nossa vida, invalidando a palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? Você cria, mas não crê mais. Ou você crê um pouco e outras coisas você não crê. Nos últimos dias alguns vão dizer que Jesus não vai voltar. Então, irmão, vigia, pá. Deus me trouxe aqui para trazer um alerta para a nossa igreja, porque aqui também é a minha igreja, aqui é o meu povo. Eu amo vocês. Estou pregando como eu estivesse pregando na minha igreja. Não tem mamãozinho com açúcar muitas vezes não, às vezes é bater de frente. Esse dia eu estava fazendo um casamento de uma menina que foi batizada em dezembro, e ela, ali num casamento bem informal, no salão de festa, ela falou: sabe por que eu gosto do meu pastor? Porque o meu pastor é como um pai, quando tem que bater ele bate, mas depois ele derrama amor sobre nossos corações. Tem que ser assim, irmão, porque chega de mentira. Diga comigo: chega de mentira na minha mente. Mentiras levantam fortalezas. Hoje toda a fortaleza vai cair por terra. Pessoal do louvor já pode vir vindo para cá. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. Pode colocar no telão, Data Show, se for possível. Isso.
Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu declaro fortalezas caindo por terra aqui hoje, Pai. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Cuide da sua estrutura mental. Cuide da sua estrutura mental. Repete isso comigo: eu vou cuidar da minha estrutura mental. Existe inteligência emocional. Mas em Colossenses capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim: eu oro pela inteligência espiritual de vocês. Existe inteligência espiritual, emocional, nutricional. Então cuide da sua estrutura, irmão. A verdade tem todo o suporte dos céus. Escute isso: a verdade tem todo o suporte dos céus. A mentira não tem nada que lhe dê suporte, exceto os poderes de demônios. Diga misericórdia. Mas no momento que a mentira é mencionada a mim, por causa da autoridade que eu tenho em Cristo, eu posso fortalecer a mentira e minar a palavra de Deus sobre a minha vida. Você está fortalecendo a mentira na sua vida? Ou você está fortalecendo a verdade? O que está no governo da sua vida, irmão? Não basta estar sentado aqui hoje, nessa noite, irmão. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos sal e luz dessa terra. Há uma multidão lá fora perdida, irmãos, escravo das mentiras da sua mente. Pessoas que estão se suicidando, pessoas adoecidas, casamentos acabando. Então quero que você saia daqui hoje e se levante no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Anule todas as mentiras com a sua fé agora. Vamos ficar em pé para adorar a Deus. Pois eu vou orar em nome de Jesus. Vou dar uma dica para você, irmão. Quando eu preguei essa palavra lá na minha igreja, quando eu sou pastor, eu pedi para eles fazerem uma lista sincera. Você está me ouvindo bem aí atrás? Amém? Faça uma lista, pegue um papel sincero e transparente das mentiras que o diabo tem falado na sua mente para roubar sua fé e criar uma crise de identidade. Você entendeu, irmão? Nessa noite eu peço para que você faça essa lista. Amanhã à noite você vai trazer essa lista ao altar. E no nome de Jesus, nós vamos desautorizar o diabo. Diga: desautorizar Satanás a continuar agindo do jeito que ele está agindo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.
vitorioso és na tempestade. Teu nome infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome Saia rápido do teu lugar e venha para cá. Se Deus falou contigo, venha, venha. Tem uma unção caindo nesse lugar agora. Agora, agora.